Canal Sã Doutrina. Que bom que você está conosco. Você é muito bem-vindo para assistir às nossas palestras. E o tema de hoje é Juízo Final, baseado em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Veja o texto. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Juízo final. O que é? De acordo com a Bíblia Sagrada, a humanidade não se eternizará na Terra. No contexto da instalação do juízo final, Deus colocará fim à existência desse planeta. E o juízo final será o tribunal que Deus instalará para julgar todas as pessoas que morreram sem Deus. E a instalação desse tribunal ocorrerá no contexto da segunda ressurreição. A Bíblia relata duas ressurreições. A primeira ressurreição já terá ocorrido muitos anos antes, quando esse tribunal foi instalado. E a primeira ressurreição será exclusivamente para as pessoas que serviram a Cristo e viveram em comunhão com Ele, de acordo nos relata o Senhor através da sua palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz assim: O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados e arrebatados juntamente com eles para estar com o Senhor nos céus. E o texto começa dizendo assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. A grandiosidade desse trono será tão imensa que, seja porque os céus e a terra já terão desaparecido nesse momento, seja porque a sua grandiosidade tenha ofuscado a visualização dos céus e da terra. Mas de todo modo, não pôde mais ser visualizado os céus e a terra diante da grandiosidade desse trono branco que será instalado para o juízo final. E o texto continua dizendo: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E quando diz que deram a morte e o inferno os mortos que neles haviam, está dizendo que a morte é o grande cárcere dos espíritos que morreram sem Deus durante a existência do ser humano sobre a face da terra, e que o inferno é o local onde esta prisão está estabelecida. Mas diz que nesse instante eles vão abrir suas portas para que os espíritos das pessoas que morreram sem Deus se apresentem diante desse tribunal. E o texto continua dizendo: E vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono.
Então, após esta convocação, todos os espíritos das pessoas que morreram sem Deus estarão diante deste grande tribunal. E ele diz que viu os grandes e pequenos que estavam diante do trono. Quando fala de grandes e pequenos, isso pode estar dizendo que se refere à importância que algumas pessoas tiveram aqui na terra. Seja como for, todas as pessoas, grandes e pequenos, naquele dia estarão perante o tribunal divino para serem julgados por tudo que fizeram durante a sua existência na face da terra. E a Bíblia segue dizendo: e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. No julgamento do juízo final, haverá uma grande diferença dos tribunais humanos, pois esse tribunal não terá tempo determinado para o seu fim. Enquanto não for julgado o último ser, esse tribunal não se dissolverá. E além disso, a Bíblia diz em Lucas 12:2 que tudo que o ser humano tiver feito na vida, que mesmo aquelas que estiverem ocultas, que ninguém soube ao longo da existência, que a igreja não soube alguns atos que alguns membros praticaram, alguns atos que a justiça não pode chegar à verdade, elas serão esclarecidas, como que numa cena cinematográfica, como que algo que vai ser projetado numa tela, será passado tudo o que aconteceu na vida da pessoa, desde a concepção até a sua morte encefálica. E quando a Bíblia diz que o trono é branco, isso está falando de justiça e pureza. A Bíblia diz que a justiça e a santidade é a base da divindade. Lá no céu não haverá nenhuma presença do pecado. Quando uma pessoa fala que é salvo em Jesus, esta pessoa está dizendo que não é salvo pela sua justiça, porque a Bíblia diz que a justiça humana não passa de trapo de imundícia, mas a justiça divina, essa sim é perfeita, diferente da justiça humana. Então aqui nesta vida as pessoas conseguem burlar a justiça, ora por falta de provas, e ora porque consegue com seu poder econômico corromper, prevaricar, oferecer recursos intermináveis até que o crime seja prescrito. Mas diante de Deus, nenhum desses artifícios vão ser colocados, vão ter prosperidade diante da divindade. Todos serão julgados perante Deus e todos terão a justificativa pela qual eles não vão para os céus. Então a Bíblia nos adverte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Então esse mesmo texto diz assim: nem os idólatras, nem os feiticeiros, nem os ateus, nem os homicidas, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os avarentos, nem os que praticam a imoralidade sexual, nem os injustos, nem os ladrões, nem os mentirosos e nem os tímidos herdarão o reino de Deus. Então com certeza lá estará Faraó, que desafiou a Deus e disse: quem é Deus que pode fazer eu deixar o povo sair da escravidão do Egito e ir para a terra prometida? Lá estará também Balaão, que tentou amaldiçoar o povo de Deus por vantagem financeira. E não só Balaão, mas todos os falsos profetas que ao longo do tempo
vem profetizando falsamente em nome de Deus, vem dizendo assim diz o Senhor quando o Senhor não disse, em troca de vantagem, profetiza um evangelho que apenas massageie o ego das pessoas e não fala a verdade, não prega a necessidade da santificação, não prega o evangelho que confronta, que tem cruz. Esses haverão de estar perante o juízo final, caso não se arrependerem de seus pecados. Estará presente também ali Nietzsche, que num ato de ironia, ao meio-dia, acendeu uma lanterna e saiu gritando, me ajudem a encontrar Deus. E depois de um bom tempo ele disse, claro que eu não vou encontrar, porque com a nossa filosofia nós desmontamos os mitos que falam sobre Deus, porque tudo não passa de uma mentira. E ele fechou dizendo assim, Deus está morto. Então Frederico Nietzsche também estará diante do juízo final. Estará lá também Judas Iscariotes, que traiu seu mestre por 30 moedas de prata. E estarão lá também Pilatos, que condenou Jesus mesmo sabendo que ele era inocente. Ele disse, eu lavo minhas mãos desse justo porque não vejo crime nenhum nele, mas mesmo assim entregou Jesus para ser crucificado. Lá também estará Hitler, que só dos hebreus ele matou cerca de 6 milhões de pessoas. Lá também estarão presentes no juízo final todos aqueles que trabalharam na promoção e divulgação do império do mal. A gente sabe que existem comunidades secretas que ao longo da existência humana trabalham incansavelmente, trazendo ideologias que desfazem os princípios estabelecidos na palavra de Deus, como o casamento fora do modelo estabelecido na Bíblia. Porque Deus estabeleceu o sexo como santo apenas dentro do casamento e da forma natural. Estarão presentes também no juízo final, para serem condenados ao lago de fogo, aqueles que ensinam contrário à palavra de Deus, como a ideologia da identidade de gênero, por exemplo, que defende que mesmo a pessoa nascendo com seu sexo definido, conforme o que diz a palavra de Deus e o que é natural, mesmo assim eles dizem que só os fatos com o passar do tempo é que vai de fato definir se essa pessoa é homem ou mulher. Isso é uma inversão da verdade, é uma ignorância extrema e é uma prova evidente de que isso é arquitetado por um agente que trabalha em favor do império do mal, e vão estar diante do juízo final para serem julgados e sentenciados à morte eterna. E o texto continua dizendo, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, o inferno, como nós dissemos no início, não é o destino final dos espíritos sem Deus. O inferno é um estado intermediário. E depois que eles abrirem suas portas, depois que o inferno e a morte abrirem suas portas para os espíritos estarem perante o tribunal do juízo final, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. A Bíblia fala de 2 tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. A morte física, todo ser humano, quem ainda não passou, um dia passará por ela. Mas a Bíblia também fala da morte espiritual. E a morte espiritual ocorre quando mesmo a pessoa estando viva, ela está morta para os valores do reino de Deus, na medida que se dedica à prática do pecado. E a segunda morte ocorre quando a pessoa, estando morto espiritual, ele morre fisicamente. E aí
ocorre uma morte espiritual irreversível, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois que a pessoa morre fisicamente, estando morta espiritualmente, ela sacramenta o seu destino para a eternidade. Inclusive, qualquer oração que se faz pelos mortos é uma oração sem valor, uma oração perdida e ignorante, porque já não resta mais possibilidade de uma pessoa mudar a sua condição espiritual perante a justiça de Deus depois que ele morre. E o texto também diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado no lago de fogo. Mas o que é o lago de fogo? O lago de fogo foi uma prisão severa que Deus estabeleceu para Satanás, porque Satanás, no princípio, não era um anjo mau. A Bíblia o chama de Lucifer, que significa anjo de luz. E ele rebelou contra Deus para tomar o trono de Deus, querendo ser maior do que Deus. E nessa rebelião, o então anjo de luz não sofreu uma tentação externa como nós sofremos hoje. Nesse período ainda não havia a incidência do pecado e do mal. Mas arrogante e orgulhosamente, ele quis tomar o trono de Deus. Por isso Deus preparou essa prisão severa para ele. Mas subsidiariamente vai para o lago de fogo todas aquelas pessoas que querem seguir um modelo de vida fundamentado nos princípios do império do mal. Então a Bíblia diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, portanto, esse local será uma prisão aonde não haverá presença da divindade e das suas virtudes. Então, se nesse local não tivesse fogo, ainda assim já seria o inferno, porque todo local onde não existe a presença da divindade e das suas virtudes como alegria, paz, amor, esperança, já por si só se torna um inferno. Então, esta será a sentença prolatada no tribunal do juízo final para todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E além disso, se juntará ao anticristo e ao falso profeta e a Satanás, que nessa altura desses acontecimentos já estarão residindo eternamente no lago de fogo e enxofre, que é chamado de segunda morte. E para finalizar nossa palestra, eu quero trazer esta preciosa informação para você que está nos assistindo. Deus deu ao ser humano o livre direito de escolha. Deus não quer que ninguém chegue aos céus por obrigação ou imposição. Todo ser humano é livre para escolher. Entretanto, todos nós somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Por isso, Deus diz através da sua palavra: alegre o teu coração com as suas vaidades, anda pelos caminhos dos teus olhos. Sabe, porém, isto, que de todas essas coisas Deus te trará a juízo. Ou seja, haveremos de fazer uma prestação de contas diante de Deus. E a Bíblia também diz em Gálatas 6 e 7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o ser humano semear, isso ele colherá. Os que semearem no pecado, do pecado colherão a morte espiritual e a separação de Deus. Mas os que semearem no Espírito, do Espírito colherão a vida eterna, o reino de Deus
onde não haverá choro, lágrimas, dor, sepultamento e morte. Ali estaremos eternamente no novo e perfeito estado com o Senhor. Através dessa palavra, Deus está dando para você a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como Salvador e participar da primeira ressurreição e jamais se encontrar presente no juízo final para ser julgado naquele dia. Mas para que isso ocorra, é preciso a pessoa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. O próprio Jesus disse isso. Ele disse na sua palavra, registrada em João 3,18: quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus, o único caminho da salvação. Sendo assim, a Bíblia dá um conselho, dizendo assim: se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Porque enquanto vivo, o ser humano tem a oportunidade de se arrepender, mas no juízo final, ninguém sairá de lá absolvido. E isso está dito na parábola do rico e Lázaro, do rico que levou uma vida de arrogância, de indiferença e no pecado da glutonaria e de tantos outros. Quando ele morreu, ele foi para o inferno, e lá do inferno Deus permitiu que ele tivesse uma visão do céu. E nesta visão, então, ele vendo os seres celestiais, ele pediu insistentemente para que ele fosse aliviado do tormento que ele estava sofrendo. Mas a resposta foi não, e que havia um abismo intransponível entre o céu e o inferno, o estado dos condenados, de modos que, mesmo que Abraão quisesse passar dos céus para o inferno, não conseguiria passar, tampouco o rico condenado ao inferno conseguiria passar de lá para os céus. Depois que a pessoa morre, não tem como mais a pessoa arrepender e voltar atrás e se consertar com Deus. Tampouco ser absolvida no tribunal do juízo final. Portanto, siga a orientação da palavra de Deus. Bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. E diante disso, que você faça uma reflexão profunda, renuncia à vida errada que eventualmente você venha levando e volte para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar e longânimo em benignidade. E assim vamos orar encerrando. Nosso bondoso Deus, muito obrigado por ter trabalhado nas minhas faculdades, me levando a trazer uma análise de um tema tão importante, e que as pessoas que estão nos assistindo possam entender que precisam de ter um encontro real contigo para adquirir a salvação e assim se livrar as severas agruras do juízo final e da eternidade no lago de fogo. Muito obrigado por ter nos assistido. Compartilhe com o maior número de pessoas para que elas também venham ser alertadas e alcançadas pela genuína palavra de Deus. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.